Democratas de Minnesota acusaram a administração Trump de promover retaliação política e uma invasão ao estado através de operações intensificadas do ICE, Agência de Imigração e Controle de Alfândega. A deputada Ilhan Omar e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, fizeram as declarações durante a audiência no Senado estadual intitulada Sequestrados e Desaparecidos, Ataque Mortal de Trump a Minnesota, realizada em 16 de janeiro de 2026 em St. Paul. As tensões escalaram após o tiroteio fatal envolvendo Renee Nicole Good, morta por um agente do ICE na semana anterior. Omar classificou as ações federais como sem precedentes e alegou que o objetivo seria provocar caos e medo para justificar a invocação do ato de insurreição. O prefeito Frey denunciou abusos desnecessários de força e afirmou que o governo federal está criando caos deliberadamente para interromper a vida de milhares de pessoas. A Casa Branca rebateu as acusações através da porta-voz Abigail Jackson, afirmando que agentes do ICE enfrentam aumento de 1.300% em agressões devido a difamações perigosas e falsas de democratas eleitos. Jackson defendeu que os oficiais agem com extremo profissionalismo para proteger comunidades americanas e que qualquer crítica aos agentes em vez dos criminosos serve aos interesses de imigrantes ilegais criminosos. O presidente Donald Trump ameaçou invocar o ato de insurreição caso autoridades de Minnesota não controlem manifestantes anti-ICE, embora tenha declarado na sexta-feira que tal medida não seria necessária neste momento. A situação que está se desenrolando em Minnesota representa um dos momentos mais reveladores e perigosos da resistência democrata às políticas de imigração do presidente Trump. Estamos testemunhando políticos eleitos, incluindo a congressista Ilhan Omar e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, acusando o governo federal de conduzir uma invasão e exercer retaliação política através da aplicação rotineira da lei de imigração pelo ICE, Immigration and Customs Enforcement. Os fatos centrais são cristalinos e inegáveis. A administração Trump está cumprindo exatamente aquilo que prometeu durante a campanha: aplicar as leis de imigração existentes e remover criminosos ilegais que não deveriam estar no país. No entanto, democratas de Minnesota transformaram essa aplicação legal em um circo político, convocando uma audiência dramaticamente intitulada Sequestrados e Desaparecidos, o assalto mortal de Trump a Minnesota. A controvérsia intensificou-se após incidentes de tiroteios envolvendo agentes do ICE em Minneapolis. Um resultou na morte de Renee Nicole Good, por um agente do ICE. Outro envolveu um agente atirando em um imigrante ilegal durante um confronto violento. Estes incidentes, longe de demonstrarem brutalidade federal, como alegam os democratas, revelam um ambiente cada vez mais perigoso e hostil que agentes federais enfrentam ao tentar simplesmente fazer seu trabalho. A resposta democrata foi previsível e calculada. Omar declarou que Minnesota está sob um assalto sem precedentes, de sobrecarga federal, violência e anarquia, executada em nome da aplicação da lei de imigração. Frey caracterizou as operações do ICE como uma invasão para criar caos pelo nosso próprio governo federal. Ambos convocaram uma audiência legislativa estadual para amplificar suas acusações e criar uma narrativa de vitimização. O presidente Trump respondeu com clareza característica, alertando que invocaria o Insurrection Act se autoridades de Minnesota não controlassem manifestantes que atacam agentes do ICE. Ele chamou atenção para o fato de que muitos dos manifestantes são profissionais altamente pagos e que o governador e prefeito perderam completamente o controle. A Casa Branca, através da porta-voz Abigail Jackson, forneceu um dado devastador. Os ataques contra agentes do ICE aumentaram 1.300% devido a difamações perigosas e falsas de democratas eleitos. Esta estatística não recebeu praticamente nenhuma cobertura na mídia mainstream, naturalmente. O contexto mais amplo é crucial. Minnesota, particularmente Minneapolis, tornou-se um santuário para políticas progressistas extremas sobre imigração. A congressista Omar, ela mesma uma refugiada somali, que demonstrou repetidamente hostilidade aos valores americanos tradicionais, representa perfeitamente a coalizão de interesses que beneficia do caos fronteiriço. Minneapolis, que experimentou destruição massiva durante os distúrbios de 2020 após a morte de George Floyd, novamente enfrenta violência urbana, desta vez direcionada especificamente contra agentes federais cumprindo a lei.
As acusações democratas de que cidadãos americanos estão sendo varridos em operações indiscriminadas do ICE merecem escrutínio cuidadoso. Omar afirma que dezenas de cidadãos americanos foram detidos e liberados horas depois sem acusações. Se verdadeiro, isso sugere precisamente o oposto do que ela alega. Demonstra que o ICE está verificando status e liberando rapidamente aqueles sem mandados pendentes, exatamente como deveria funcionar. A linguagem empregada pelos democratas é particularmente reveladora e hipócrita. Chamar agentes federais de força paramilitar enquanto simultaneamente defendem maior poder policial federal em outras áreas. Acusar o governo de sequestro quando está literalmente executando deportações legais de indivíduos que entraram ilegalmente no país ou violaram os termos de sua permanência. Este confronto em Minnesota não é um incidente isolado. Representa uma estratégia coordenada de resistência democrata à restauração do Estado de Direito nas fronteiras e no interior do país. É parte de um padrão mais amplo onde governadores e prefeitos democratas declararam suas jurisdições santuários e ativamente obstruem a aplicação federal da lei de imigração. O que torna esta situação particularmente explosiva é a ameaça presidencial de invocar o Insurrection Act, uma medida extraordinária que permitiria o uso de forças militares para restaurar a ordem. Trump deixou claro que não está blefando, embora tenha indicado que tal ação não é necessária neste momento. Estamos, portanto, diante de uma crise constitucional em gestação, onde o governo federal e autoridades estaduais locais democratas estão em rota de colisão sobre uma questão fundamental: quem tem autoridade para aplicar leis de imigração federais? A resposta constitucional é inequívoca, mas democratas apostam que podem criar caos suficiente para forçar o governo Trump a recuar ou cometer erros politicamente custosos. O que está ocorrendo em Minnesota representa uma crise constitucional latente sobre a natureza do federalismo americano. A Constituição estabelece claramente que a aplicação da lei de imigração é prerrogativa federal exclusiva. Os estados não têm autoridade para criar suas próprias políticas de imigração ou impedir a aplicação da lei federal. A jurisprudência americana consolidou este princípio ao longo das décadas. Quando Omar e Frey acusam o governo federal de conduzir uma invasão, eles invertem perigosamente a linguagem constitucional. A Constituição garante aos estados proteção contra invasão, mas esta cláusula refere-se a invasões contra os estados, não pelo governo federal exercendo autoridade constitucional legítima. Este uso retórico representa uma apropriação radical da linguagem de soberania estadual para resistir à autoridade federal legalmente constituída. A ameaça de Trump de invocar o Insurrection Act é juridicamente fundamentada, mas politicamente explosiva. O ato permite ao presidente usar forças militares para suprimir insurreições, violência doméstica ou conspiração que obstrua a aplicação da lei federal. Precedentes históricos relevantes incluem o uso de tropas federais para aplicar a dessegregação escolar contra a resistência de governadores estaduais nos anos 1950 e 1960 e a federalização de guardas nacionais durante distúrbios urbanos. A situação em Minnesota apresenta paralelos perturbadores. Autoridades estaduais e locais eleitas obstruindo ativamente a aplicação da lei federal, criando um ambiente onde agentes federais enfrentam violência física. A Casa Branca cita um aumento de 1.300% nos ataques contra agentes do ICE. Este número extraordinário não surgiu do vácuo. É o resultado direto de anos de retórica democrata caracterizando o ICE como uma força de ocupação, uma Gestapo e comparando centros de detenção a campos de concentração. Quando líderes eleitos como Omar declaram que o ICE é uma força paramilitar terrorista, eles não estão apenas fazendo crítica política, estão criando uma justificativa moral para a resistência violenta. Os tiroteios em Minneapolis demonstram as consequências mortais desta retórica. Os incidentes envolvendo confrontos violentos entre agentes do ICE e indivíduos são particularmente reveladores. Quando agentes da lei enfrentam ataques físicos, sua resposta de autodefesa é caracterizada por democratas de Minnesota como evidência de abuso de força desnecessário e parte de uma invasão federal. Esta inversão moral, onde o agente da lei agindo em legítima defesa é o vilão e o atacante ilegal é a vítima, demonstra o colapso completo da coerência sobre lei e ordem nestes círculos progressistas.
O caso mais complexo envolve a morte da cidadã americana Renee Nicole Good por um agente do ICE. Os detalhes completos ainda não foram divulgados, mas democratas imediatamente transformaram sua morte em munição política, declarando que o governo federal está matando cidadãos americanos. Esta instrumentalização política de uma tragédia antes que os fatos sejam completamente conhecidos é tática, não principiada. Se o policial local tivesse estado envolvido em um tiroteio fatal, esses mesmos políticos insistiriam em paciência, devido processo e uma investigação completa antes de julgamentos. Mas porque envolve o ICE sob Trump, a culpa é presumida e a indignação é instantânea. Minnesota votou democraticamente nas últimas décadas, mas por margens cada vez menores. A agressiva resistência democrata ao ICE não é acidental. É calculada para mobilizar a base progressista em um estado onde congressistas como Omar representam distritos com grandes populações de imigrantes, criar uma narrativa de autoritarismo trumpista para as eleições futuras e forçar a administração Trump a recuar ou escalar, criando um dilema político. A estratégia democrata cria uma trampa para Trump. Se ele recuar, parecerá fraco e terá falhado em sua promessa central de campanha. Se ele escalar invocando o Insurrection Act, democratas terão sua prova visual de autoritarismo, soldados federais nas ruas de Minneapolis. Esta é precisamente a dinâmica que democratas desejam: criar uma crise onde Trump deve escolher entre parecer impotente ou parecer autoritário. É provocação política deliberada. Omar é singularmente posicionada para liderar esta resistência. Como refugiada somali e mulher muçulmana, ela personifica a narrativa de imigrante ameaçada que democratas querem promover. Sua retórica é consistentemente a mais radical, chamando o ICE de força paramilitar e alegando que cidadãos estão sendo arrastados. No entanto, esta mesma radicalidade torna-a vulnerável. Omar representa um distrito profundamente progressista de Minneapolis, mas Minnesota como um todo é mais moderado. Sua retórica extrema pode energizar a base democrata, enquanto aliena eleitores independentes e suburbanos que valorizam lei e ordem. Omar alega que o ICE está detendo indivíduos sem explicação, sem mandados, sem acesso a advogado. Essas alegações requerem exame cuidadoso. O ICE opera sob autoridade legal, que permite prisões sem mandado de estrangeiros quando há causa provável de que a pessoa é removível. A jurisprudência confirmou repetidamente que não-cidadãos, especialmente aqueles ilegalmente presentes, têm menos proteções constitucionais que cidadãos em contextos de imigração. Preocupações legítimas existem. Se cidadãos americanos estão sendo detidos sem causa provável, isso constitui violação constitucional séria. Omar alega dezenas de cidadãos foram levados e liberados posteriormente. Se verdadeiro, isso sugere problemas de identificação ou verificação que precisam ser abordados sistematicamente. A notícia de que procuradores federais abriram investigação sobre o governador Tim Walz e o prefeito Jacob Frey por alegadamente impedir a aplicação da lei é extraordinariamente significativa. Estatutos federais criminalizam a obstrução de oficiais federais, conspiração para impedir oficiais e advocacia de resistência ao governo. O procurador-geral substituto Blanche declarou que a conduta de líderes de Minnesota está muito próxima de um crime federal. Esta é linguagem extraordinariamente forte que sugere evidência substancial de obstrução ativa. Minnesota experimentou transformação demográfica dramática nas últimas décadas, particularmente a área de Minneapolis-St. Paul. A região abriga grande população de refugiados somalis, a maior nos Estados Unidos, muitos no distrito de Omar, significativa população latina, incluindo números substanciais de imigrantes ilegais, e uma tradição progressista de longa data que valoriza multiculturalismo e políticas de cidade-santuário. Esta demografia cria dinâmica política única, onde políticas de imigração não são abstratas, afetam diretamente constituintes, famílias e comunidades de políticos eleitos. Omar alega que agentes do ICE estão parando pessoas porque parecem latinas ou somalis. Esta alegação de perfil racial é politicamente potente, mas factualmente complexa. Por um lado, perfil racial puro. Parar alguém apenas por raça e etnia seria inconstitucional, e relatos de táticas agressivas sugerem possíveis preocupações. Por outro lado, a aplicação da lei de imigração necessariamente envolve considerações demográficas como um fator entre outros.
O ICE normalmente opera com listas de alvos específicos de indivíduos removíveis conhecidos e agentes tentando resistência violenta podem razoavelmente usar força para perseguir. Independentemente da posição sobre política de imigração, é inegável que operações intensificadas do ICE criam medo genuíno nas comunidades de imigrantes, incluindo entre residentes legais e cidadãos que temem serem pegos em operações de aplicação. Este medo tem consequências sociais reais: crianças com medo de ir à escola, famílias relutantes em buscar serviços públicos ou cuidados de saúde e atividade econômica reduzida em bairros de imigrantes. Conservadores argumentariam que este medo é apropriado para aqueles ilegalmente presentes e que residentes legais não têm nada a temer. Progressistas argumentam que o trauma comunitário supera qualquer benefício de aplicação. A administração Trump enfrenta escolhas estratégicas críticas. Um recuo federal sinalizaria fraqueza e encorajaria resistência similar em outros estados santuário, minando a credibilidade da promessa central de campanha de Trump. No entanto, uma escalada atravessão do Insurrection Act criaria imagens de política custosas e potencialmente galvanizaria a oposição. A trajetória mais provável é uma escalada calibrada, manter operações intensivas do ICE, processar criminalmente Walls e Frey se evidências sustentarem acusações e reservar o Insurrection Act como ameaça credível mas não implementada, criando pressão máxima sobre autoridades de Minnesota para controlar manifestantes violentos. O que acontece em Minnesota estabelecerá precedente para confrontos similares em Nova York, Califórnia, Illinois e outros estados santuário. Se a resistência de Minnesota for bem-sucedida em forçar recuo federal, governadores e prefeitos democratas em todo o país serão encorajados a adotar táticas similares. Se Minnesota capitular ou seus líderes enfrentarem consequências criminais, outros estados podem recalcular o custo-benefício da resistência aberta. A mídia mainstream amplifica seletivamente narrativas de famílias sendo separadas e táticas de mão pesada, enquanto minimiza ataques contra agentes federais e a violência de manifestantes. Esta cobertura simétrica molda percepção pública e forma da política alguma política estruturada. Herbis, etc. conservador da cansa crescente. Imagens de agentes do ICE sob ataque físico, combinadas com estatísticas sobre o aumento de 1.300% em agressões, podem contrabalançar narrativas progressistas, especialmente entre eleitores moderados preocupados com lei e ordem. Este confronto terá reverberações eleitorais significativas. Para republicanos, demonstra que Trump está cumprindo promessas e restaurando lei e ordem contra a resistência radical. Para democratas, fornece munição para mobilizar bases progressistas e retratar Trump como autoritário. O resultado eleitoral dependerá largamente de como independentes e moderados interpretam os eventos. Se perceberem agentes federais fazendo o trabalho necessário contra a resistência irracional, beneficia republicanos. Se perceberem governo federal usando força excessiva contra comunidades vulneráveis, beneficia democratas. O confronto em Minnesota sobre a aplicação da lei de imigração revela fraturas profundas na política americana. Estamos testemunhando não apenas discordância sobre políticas, mas contestação fundamental sobre a autoridade governamental, soberania federal versus estadual e a própria legitimidade de fronteiras nacionais. Democratas de Minnesota, liderados por Omar e Frey, adotaram estratégia de máxima resistência, caracterizando a aplicação rotineira da lei como invasão e retaliação política. Esta retórica inflama tensões, coloca agentes federais em perigo e cria justificativa para violência contra representantes do governo. A administração Trump respondeu com determinação, mantendo operações de aplicação enquanto ameaça consequências legais e até militares para aqueles que obstruem agentes federais. Esta postura firme pode restaurar respeito pela lei de imigração, mas também cria riscos de escalada e confronto constitucional. O resultado deste impasse moldará não apenas a política de imigração, mas a natureza do federalismo americano, os limites da resistência estadual à autoridade federal e o equilíbrio entre a aplicação da lei e liberdades civis. Minnesota tornou-se o campo de batalha onde estas questões fundamentais serão contestadas, com consequências que ressoarão muito além das fronteiras do estado. A questão central permanece: em uma república constitucional, quem decide quais leis serão aplicadas e como?
A resposta que emerge de Minnesota ajudará a definir a América nas próximas décadas.